Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a lista de livros mais vendidos da Amazon. Eu escolhi para falar hoje nesse vídeo sobre a lista de clássicos, que é normalmente o que eu mais leio. Então fiz ali uma seleção do que aparece nessa lista. Vou deixar até por sinal aqui no card de descrição para caso você tenha interesse de ver outras coisas que aparecem nessa lista. Já aviso de antemão que tem bastante coisa que aparece repetida por conta de edições diferentes. Então eu peguei só a primeira edição que aparece, aí se aparecia outras eu pulava, para o próximo título dessa lista. Eu trouxe aqui então os primeiros 10 livros dessa lista e trouxe aqui algumas menções honrosas que eu vou explicar um pouquinho do porquê dessas menções mais pra frente. Vamos começar de trás pra frente então. O livro que está na 10ª posição é o Persuasão, da Jane Austen. E por sinal, vou deixar aqui as fotos também das edições que estão nos mais vendidos. Eu acho que isso faz diferença porque às vezes tem alguns lançamentos. Essa, por exemplo, é uma edição da Antofágica que está em pré-venda, se eu não me engano. Então isso faz também com que um lançamento, que esteja aí em iminência de acontecer, faz com que as pessoas comprem mais e isso vai influenciar também nesse ranking dos mais comprados da Amazon. O livro de Persuasão é um livro que eu já li, eu acho que em 2021 ou 2022. Confesso que é um livro que não funcionou tanto para mim. Eu tenho algumas dificuldades aí com a Jane Austen, eu tentei ler um outro livro dela, também não consegui. Esse ano sai a leitura de Orgulho e Preconceito, que espero que seja a minha redenção aí com essa autora. Mas nesse livro a gente vai tratar então de um casal, como sempre, sendo que a personagem principal, ela foi persuadida a desfazer ali um noivado com uma pessoa com um homem que não era tão rico, não tinha títulos tão emblemáticos, para aquela época que a gente sabia que era isso que pesava, Contudo, esse homem volta depois de um tempo, com dinheiro, explica-se no livro como que acontece e ela fica então arrependida daquilo que aconteceu, mas ela já está mais velha, mais madura e a gente vai acompanhar então de que forma ela vai lidar com esses sentimentos e com esse retorno desse homem que um dia foi seu noivo. Se você gosta de Jane Austen, as pessoas normalmente comentam que esse livro é um dos livros mais maduros dela. Eu não tenho muito parâmetro para comparar, mas fica aí a indicação e pelo que a gente vê é um dos livros mais comprados, então em 10ª posição na Amazon. Em 9º lugar nós temos Alice no País das Maravilhas, na edição da Dark Side, edição essa que eu tenho e apareceu no meu vídeo das edições mais bonitas que eu tenho na minha estante. Vou deixar aqui no card de descrição caso você ainda não tenha visto esse vídeo. Mas eu fiquei bem surpresa quando eu vi esse nome, porque apesar dele ser um livro infantil, ele traz muitas coisas ali para pessoas mais adultas. E por sinal, eu nem sei se eu daria esse livro aí para uma criança. Eu tenho até curiosidade de saber como que uma criança reagiria a essa história. Mas aqui a gente vai acompanhar basicamente, de forma muito resumida, a Alice que cai nesse país das maravilhas e por conta disso ela vai conhecendo diversos personagens, vai se conhecendo nesse processo e acho que a gente pode dizer até que de certa forma ela dá uma amadurecida em toda essa trajetória que ela trilha ali nesse país das maravilhas. Tem algumas tiradas sensacionais desse livro, tem algumas partes que eu acho que são extremamente filosóficas. O meu livro ficou bem marcado ali em algumas partes, eu recomendo a leitura e é um livro que funciona muito para nós adultos, acho que tem muito a contribuir e usa um pouco do nosso lúdico, faz com que a gente saia desse mundo mais comum de livros densos, mas traz mesmo assim uma proposta de reflexão bem interessante. Em 8º lugar nós temos Madame Bovary, do Flaubert. Esse livro é um livro que eu ainda não li, eu tenho aqui na minha estante, mas eu tentei iniciar a leitura, acabei não conseguindo avançar. O primeiro capítulo eu achei extremamente descritivo, acabei não me conectando com a narrativa e deixei para um segundo momento, que é normal isso acontecer. Eu faço isso quando eu sinto que algum livro não está funcionando, às vezes não é o momento, às vezes a gente precisa ali de um alinhamento dos astros para os livros funcionarem para nós, e eu tenho a tendência de não forçar quando um livro não está funcionando.
a não ser que eu sinta ali que eu preciso realmente dar uma chance, porque o que acontece tipicamente comigo é que eu fico ali de saco cheio do livro, não quero mais saber do autor, não quero mais saber do livro, então eu acabo criando ali uma aversão mesmo, o que não é interessante, não é legal, então tenho tentado abrir mão de algumas leituras, e esse foi um dos casos com Madame Bovary. Eu estava lendo esse livro com o Clube de Livros sobre Livros, da Jan e da Karine, mas como eu comentei, não avancei. Eu sei que o pessoal comentou bastante desse livro. Foi uma leitura em decorrência da Anna Karenina. Então aqui a gente vai trabalhar com uma personagem, uma mulher, que vai trair o seu marido, vai ter alguns relacionamentos extraconjugais, da mesma forma com que a gente vê isso em Anna Karenina. Eu não sei mais nada sobre esse livro além disso, então se você já leu esse livro, se você acha que eu posso gostar, deixa aqui nos comentários, vai que esse é o empurrãozinho, né, que eu preciso para voltar para essa leitura. Em sétima posição, qual não foi a minha surpresa de encontrar 1984, leitura essa que está sendo a primeira leitura coletiva do canal, gratuita. Se você não viu o vídeo de introdução, vou deixar aqui no card de descrição desse vídeo. Nós já iniciamos a leitura, mas estamos bem no comecinho, então caso você queira entrar ainda dá tempo, venha ali conosco. Eu já fiz a live de abertura desse livro, dessa leitura, a gente fez sprint, né, de leitura, comentei ali as primeiras impressões sobre o primeiro capítulo, então vai estar tudo aqui no card de descrição para caso você se interesse. A gente tem também um canal no Telegram para ir trocando ideia enquanto não chega a próxima discussão dessa leitura. Nesse livro, então, a gente vai conhecer ali um personagem que é o Winston. Ele vai ser o nosso narrador, né? A gente vai entrar nessa história através do olhar dele, e ele basicamente vive ali em um mundo, em um universo de muita repressão, onde tem o grande irmão que tudo vê, que tudo sabe, que tudo conhece e que atua reprimindo toda e qualquer individualidade. É uma distopia extremamente interessante, e a minha proposta de leitura, né, na leitura conjunta, é um olhar um pouco mais psicológico da obra, dos efeitos mentais que todo esse universo causa em um indivíduo. Então o pessoal tem gostado, eu recebi feedbacks bem legais aí sobre a live de abertura, então fica o convite para você, caso você ainda não esteja sabendo, né, dessa leitura que está acontecendo por aqui. E gente, temos mais um livro da Jane Austen. Em sexto lugar nós temos Emma. Esse livro que eu comecei esse ano, eu cheguei em 50% e abandonei. Não deu pra mim, não funcionou, talvez eu não esteja ainda no momento da minha trajetória literária de ler este livro, e como eu comentei, é melhor abandonar do que criar ranço do autor, ranço do livro. Nessa obra a gente vai acompanhar a Emma, que é essa jovem que conseguiu juntar um casal, eles vêm a casar e ela se sente a casamenteira de primeira mão e começa a tentar articular outros casamentos, aproximar pessoas. Tem uma menina que se aproxima dela, né, que ela vai meio que cuidar, desenvolver no sentido de boas práticas, boas maneiras, né, em todo aquele universo ali muito político e que preza muito pelas boas maneiras e pelos bons costumes, principalmente das personagens femininas. Então ela vai influenciar ali essa menina que quer casar com um, fala que o cara não é bom o suficiente, que tem que casar com outro, e ela vai cometendo uma série de confusões, porque na verdade ela deu sorte, não é necessariamente que ela tenha uma boa leitura das pessoas. Então a gente acompanha aí essas movimentações que ela tenta fazer entre esses personagens. Pessoalmente não é o tipo de livro que me agrada, que me atrai. Eu sei que todo mundo fala das camadas desse livro, do quanto que ela vai ter um desenvolvimento depois disso, quanto ela vai aprender com os atos dela, mas eu não cheguei nessa parte, e eu acho que vai levar um tempo ainda para eu chegar nessa parte, e não estou disposta neste momento. Em quinto lugar nós temos um russo, gente, não é qualquer russo, é Dostoiévski com seu Noites Brancas. Curiosamente, eu já li este livro, nós temos resenha para ele no canal, vai estar aqui no card de descrição, mas é um livro do Dostoiévski que eu li até agora que eu menos gostei.
Então, nessa história a gente vai acompanhar, né, um personagem que nas noites brancas de São Petersburgo encontra uma moça e eles acabam travando um tipo de relacionamento, de amizade, onde ela vai contar um pouco da sua vida, de seu antigo amor em certo nível frustrado, e ela está ali naquelas noites, na verdade, esperando o seu amante que não vem ao encontro dela. Então eles vão se conhecer, eles passam, se não me engano, 3 noites conversando, se encontrando, e ele, obviamente, né, nosso personagem que está narrando a história, vai se apaixonar por ela, se declara para ela, e a gente vai então no final descobrir se eles ficam juntos, se não ficam, o que acontece. Aqui nós temos um sonhador do Dostoiévski, é interessante como ele narra a história, como ele se entrega para essa paixão, mas eu não gosto desse lado mais romântico, de romance mesmo do Dostoiévski, mas tudo bem, eu sei que é uma porta de entrada para muita gente na literatura russa e só por isso ele já tem muito valor. No pódio nós temos então, né, em terceiro lugar, Dom Casmurro, de Machado de Assis. Esse livro que eu tenho na minha estante, mas eu ainda não li. Eu acho que eu li quando eu era adolescente, mas eu não tenho certeza, tá? Confesso para vocês que eu não lembro da história em si. O que eu sei que é o grande clássico, né, que se discute sobre se Capitu traiu ou não Bentinho, mas que eu já sei que essa é a camada muito superficial do livro, que o livro tem muito mais a agregar, muitas outras discussões que eu espero ter contato quando eu for lê-lo. Temos então um nacional no pódio e não é o único nacional, mas a gente já fala sobre isso, porque em segundo lugar nós temos o livro do Desassossego, do Fernando Pessoa. Livro este que eu também não li, mas eu tenho muito interesse, está na minha lista de desejos. E tem a Bruna Martioli, se eu não me engano, que é um dos livros favoritos da vida dela, e toda vez que ela comenta sobre esse livro, eu fico com muita vontade de lê-lo, de ter ali na minha cabeceira e conseguir consultar, conseguir ler um pouquinho dele, porque é um livro que, pelo que eu me lembro, que eu já manuseei ele não tem grandes passagens, são digressões que estão ali, né, nesse livro e que são muito reflexivas, em alguns momentos muito filosóficas. Tem tudo para eu amar este livro. Mas avançamos então para o primeiro lugar desta lista, que sim, é outro Machado de Assis, são Memórias Póstumas de Brás Cubas. Não é nenhuma surpresa, porque se você não está sabendo, esteja ciente agora que bombou esse livro lá na gringa. Saiu um TikTok de uma americana, se não me engano, que leu esse livro, falou que é o melhor livro da literatura, ela se apaixonou pelo livro, e isso fez com que no exterior as vendas desse livro aumentassem e fez com que muitas pessoas no Brasil, por consequência desse vídeo no TikTok, fossem atrás também para lê-lo. Eu já li este livro, a gente tem vídeo comentando dessa leitura aqui no canal, também vai estar no card de descrição. É um vídeo que eu comento dele e de O Sol é para Todos. Foram 2 leituras que eu concluí meio juntas ali. O que eu posso dizer para vocês é que a gente vai ter então esse defunto, né, narrando a sua história, e a gente vai ver as suas errâncias na vida, diversas decisões erradas, equivocadas, sua vida frustrada, né, que eu considero uma vida extremamente frustrada a dele, muito por conta das suas próprias ações. Então é um livro bem bacana, bem interessante. Eu ainda tenho um pouco de dificuldade de ler Machado de Assis. Eu, toda vez que eu pego um livro dele, eu questiono o meu nível de alfabetização, porque me demanda um certo esforço para isso. Mas para mim é um desafio, nem por isso vou abandonar, muito pelo contrário, acho que vale a pena a leitura. E é bom a gente ter livros que nos desafiem, que tirem do lugar comum. E Machado de Assis, para mim, é um desses autores. Mas lembra que eu comentei que eu ia fazer aqui algumas menções honrosas? Então, de todos esses livros que eu comentei, nós temos 6 livros que estão disponíveis no Kindle Unlimited. O que isso faz, né? Isso faz com que mais pessoas tenham acesso, mais pessoas às vezes baixem e não necessariamente leiam também, mas o acesso fica muito mais fácil. Por conta disso, eu trouxe mais outros 6 livros como menção honrosa aqui, que estão nessa lista, que não estão disponíveis no Kindle Unlimited, de pessoas que vão lá e compram de fato na Amazon e não fazem somente o download ali pela loja do Kindle Unlimited. Então vamos para as menções honrosas. A primeira delas é Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz,
do C.S. Lewis. Esse livro eu vou ler este ano. Confesso que eu não sei muito sobre o que ele se trata. Eu já li um outro livro do Lewis que é sobre histórias, que ele fala um pouco de o processo de escrita, o processo de leitura. É um livro bem bacana, por sinal, eu recomendo a leitura, mas a gente avança daí para uma outra distopia que aparece nessa lista, que é Admirável Mundo Novo, que é a distopia que normalmente as pessoas comentam que eu vou gostar mais. Eu já tive esse livro em um momento aí da minha adolescência, mas eu acabei não lendo ele, não abri de fato para fazer a leitura. E estava demorando para figurar aqui um Shakespeare. Ele está representado então por Hamlet. Esse livro que eu li este ano e adorei de paixão, ele está na minha lista de 12 livros para 2024 e estou devendo a resenha para vocês. Mas aqui a gente vai acompanhar então o Hamlet, que tem ali o seu pai assassinado, e ele vai descobrir quem que matou e vai tentar travar ali algum tipo de vingança, e a gente vai ao longo dessa história, dessa peça de teatro, na verdade, ter acesso se ele de fato vai concluir sua vingança ou o que vai acontecer com ele. Foi a minha obra do Shakespeare lida até o momento preferida. Para mim, eu comentei isso em outros vídeos, né? Mas para mim é muito gostoso ver aquelas frases icônicas que a gente conhece sendo representadas no livro. Então, aquilo que a gente conhece, a gente encontrar na obra, e nossa, é daqui que sai aquela frase super famosa. Então, pra mim, é um encontro, assim, que eu gosto muito de ter. E a outra menção honrosa aqui é para 100 Anos de Solidão, o último livro queridinho desta que vos fala. O livro este que nós vamos acompanhar as 7 gerações dos Buendia, que vão morar em Macondo, esse vilarejo que, por sinal, eles vão fundar. E a gente tem aqui uma narrativa muito entremeada, com muitos personagens com nomes iguais. Isso gera uma confusão para a cabeça, mas é um livro muito interessante de se ler. Ele tem um realismo mágico, mas é um realismo mágico que até os próprios críticos, né, da obra falam que é muito mais próximo ao realismo mágico que a gente tem, né, o realismo fantástico, na verdade, que a gente vai encontrar na Metamorfose do Kafka, que é quando aquele personagem, o Gregor Samsa, se metamorfoseia em um inseto. Então, não é aquele fantástico que a gente não consegue captar, muito pelo contrário, aquele fantástico inserido no dia a dia. Eu recomendo extremamente a leitura, eu estou estudando ainda sobre essa obra para trazer uma resenha completa para vocês, mas aguardem que ela virá muito em breve. Nos últimos 2 lugares, então, aqui nessas menções honrosas, nós temos O Senhor das Moscas e temos também O Sol é para Todos. O Sol é para Todos é um livro que não funcionou tanto para mim. Eu comento sobre ele no vídeo que eu comento também sobre Memórias Póstumas e Brás Cubas, que vai estar aqui na descrição. Bom, me surpreendi com alguns desses nomes que constam nessa lista. Me digam aqui nos comentários o que vocês já leram, o que vocês acharam diferente, se vocês esperavam também que esses nomes estivessem na lista dos clássicos mais vendidos da Amazon. Vamos continuar essa conversa aqui nos comentários. Se você assistiu até aqui, meu muito obrigada. Não esqueça de deixar um like, de se inscrever e de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Quero agradecer aos membros do canal que têm feito a diferença no meu dia a dia. Lembrando que se tornando membro do canal, você apoia o meu trabalho e permite que eu continue fazendo aqui vídeos para o YouTube, adquirindo livros para fazer resenhas para vocês. Além do que, você pode comprar todos esses livros que eu comentei aqui no vídeo através do meu link, que eu ganho uma pequena comissão e você não precisa pagar mais nada por isso. E por hoje é isso, pessoal. Espero vocês no próximo vídeo aqui do canal.